E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Aqui é o Tauan e chega no crush geológico e fala assim: Gata, não é produto de metamorfismo de impacto, mas que coisita maravilhosa, hein? Oi, eu sou o Thiago e vamos lá porque agora é hora de morfar. Oi, eu sou a Luísa e se você fosse uma rocha, com certeza você seria um cornubianito. Nossa Meu senhora! Deus do céu! Eu nem tava esperando outra coisa que eu sei, mas eu achei o nome dessa rocha genial. Caraca. Era só isso que eu queria falar. Puta, velho. Essa rocha representa todo mundo. É verdade. Mas Ah, isso é caso se vocês fossem uma rocha, entendeu? É, No meu exatamente. caso, eu sou uma peculiar, eu sou o gado bianito. Estamos aqui no nosso terceiro episódio. Chegamos, pessoal, chegamos no nosso terceiro episódio aqui e hoje a gente vai falar sobre umas rochas meio diferentes aí que existe nesse nosso grande planetinha azul. Hoje nós vamos Bem. falar sobre as rochas metamórficas. A rocha metamórfica, ela é um produto de transformação de um determinado corpo rochoso pré-existente. Esse corpo rochoso pré-existente, ele pode ser uma rocha ígnea, uma rocha sedimentar, ou até mesmo uma rocha metamórfica. Ele basicamente é resultado, ele basicamente resulta de uma mudança textural, estrutural e mineralógica. Mas para fins didáticos, a gente também chama ela de uma rocha isoquímica, para fins didáticos. Ou seja, isoquímico quer dizer que é uma rocha que não muda de composição química. E essas transformações, elas acontecem principalmente por uma mudança na temperatura ou pressão, ou os dois. Mas, assim, as rochas metamórficas, elas meio que estão numa linha tênue, né? Entre uma diagênese, a pressão e a temperatura não pode ser tão superficial ao ponto de só ficar ali na diagênese, e nem pode ser, a pressão e a temperatura nem pode ser tão agressiva a ponto de fundir esse corpo rochoso pré-existente. Então ela é um meio termo entre esses dois processos diferentes. É isso aí. Para complementar também, um outro nome que a gente usa para essas rochas pré-existentes é o protólito, né? Esse protólito é justamente a rocha precursora, a rocha que deu origem a essa rocha metamórfica. Eu acho que o que torna o entendimento das rochas metamórficas mais difícil, assim, dos três tipos de rocha, pelo menos para mim, eu sinto que esse é o mais difícil, porque os ambientes onde essas rochas se formam, a gente não pode ter uma observação direta, porque diferente das rochas ígneas e sedimentares, né, a ígnea a gente vê quando um magma sai de um vulcão, ele se consolidando, né, ele se resfriando tal, reagindo àquele ambiente externo. Já as rochas sedimentares, né, a gente vê o transporte, a deposição, agindo por conta do intemperismo. Mas as rochas metamórficas, elas não aparecem. Os ambientes onde ela se forma não nos permite uma observação direta. Acho que é por isso que é mais difícil de se entender. Essa rocha metamórfica, para ela se formar, ela depende de alguns fatores. Por exemplo, como a gente falou de protólito, a natureza do protólito, ou seja, a rocha antecessora, a rocha precursora, a composição dessa rocha ela está intimamente ligada a um fator condicionante desse metamorfismo. Essa composição mineralógica do protólito, ela vai definir, por exemplo, quais associações de minerais podem se formar quando a pressão e temperatura vão se alterar, que é uma das condições para a rocha metamórfica se formar. Por isso também que algumas rochas elas são um pouco sensíveis a essa variação e elas não alteram a composição química original. Por exemplo, os arenitos.
rochas sedimentares que se constituem essencialmente de quartzo. Quando eles sofrem recristalização e deformação por conta de alteração de temperatura e pressão, ele vai adquirir novas texturas, estruturas novas para gerar uma rocha metamórfica que é o quartzito. Mas o quartzito, ele é uma rocha metamórfica, mas a composição dele é essencialmente quartzo também, por isso que é o nome quartzito. Exatamente o que acontece, por exemplo, com o calcário também. Ele é formado por calcita e quando a gente tem mudança de temperatura e pressão, vai dar origem ao mármore. Uma curiosidade, o Taj Mahal, lá da Índia, o templo de Taj Mahal, construído todo com o mármore. Assim como a gente tem rochas que são pouco sensíveis, a gente tem rochas que são muito sensíveis, como é o caso das rochas sedimentares argilosas, né? Ela vai tendo diferentes minerais metamórficos que vão surgindo à medida que temperatura e pressão aumenta. Outro fator que condiciona a formação de rochas metamórficas é a questão da temperatura. A mudança de temperatura em um determinado ambiente geológico vai provocar reações químicas entre os minerais que estão contidos na rocha e assim vão reequilibrar eles às novas condições. Por exemplo, como a Luísa comentou no início, a questão da temperatura, as reações de metamorfismo elas se iniciam ali por volta de 200 a 300 graus Celsius. Ela não pode ser nem muito quente, nem muito fria, mas não para os nossos parâmetros normais, né? Porque para os nossos parâmetros, 35 graus a gente já acha quente pra caramba. Mas para a rocha metamórfica, 200 graus é onde está iniciando as reações metamórficas, né? E isso vai até 1000 graus Celsius, aproximadamente. Porque a partir de 1000 graus Celsius, a gente já entra no estágio de fusão da rocha. Então, até 1000 graus Celsius é onde é o limite ali das reações de metamorfismo, né? Na física, a gente vê que a água ela tem um ponto de fusão e ebulição, né? Se a gente fazer uma brincadeira, a rocha ela tem um ponto de solidificação, um ponto de cristalização e um ponto de fusão. O terceiro ponto para a formação de rochas metamórficas é a pressão. A gente divide ela em pressão litostática e dirigida. Pressão litostática é o mesmo que pressão confinante, ou seja, a pressão é a mesma em todas as direções, varia de acordo com a profundidade. Ela pode ser definida em baixa, média ou alta pressão. Diferente da pressão dirigida, que é produzida principalmente pela movimentação das placas litosféricas, né? E tudo isso vai gerar tensões e deformações nessa rocha. E durante esse metamorfismo, essa deformação mecânica, vai se gerar diferentes estruturas orientadas na rocha. Caráter compressivo, distensivo, cisalhante. Se a gente for relembrar um pouco de comida, é uma associação hipotética, gente. Não é uma associação que é feita, é uma associação do Thiago, beleza? Se a gente pegar, montar um sanduíche e a gente dá aquela apertada ali para fechar bem o sanduíche, a gente está fazendo uma compressão de tudo que está dentro ali do sanduíche. Se a gente pegar um queijo quente e a gente separar os pães, a gente vai ver o queijo se esticando todinho e ficando só aquele fiozinho. Ou seja, a gente está fazendo um processo distensivo com esse queijo. Eu tô ficando até com fome por causa disso que eu tô falando. Eu já ia comentar isso, mas eu não queria atrapalhar teu momento. E as cisalhantes, que é um outro tipo, se a gente associar quando a gente morde. Todo mundo tem aquele período que já mordeu um sanduíche e caiu todos os ingredientes para fora do pão. É uma Muito associação... triste. É uma associação meio besta, assim, mas é uma forma de se entender, né? Não é a correta, mas é fazendo uma brincadeirazinha. O último dos fatores que controlam a ação do intemperismo é a questão do fluido. Os sistemas metamórficos, eles contêm uma fase fluida. Aí a galera deve estar se perguntando, pô, mas tu não falou que até 1000 graus Celsius e depois de 1000 que já vai se fundir a rocha? Já entra num estado de fusão, como é que ela pode ter uma fase fluida? A gente hoje sabe que o sistema metamórfico tem uma fase fluida, essa presença deles ajudou a contribuir.
para essas descobertas. E a presença desses fluidos ela vai acelerar as reações do metamorfismo, porque ela vai facilitar a migração de elementos, por exemplo. Para complementar, por mais que a Luísa falou no início que não há mudança química, conceito, mas na prática, assim, vai ter, assim, nem que seja um pouco de mudança química por causa dessa presença de fluidos, né? Já que o fluido ele vai interagir com a rocha, vai trocar elementos, vai roubar elementos, vai fornecer elementos, então sempre vai ter uma alteraçãozinha química, mesmo que seja pouca. Isso, na verdade, esse termo que a gente usa para rocha metamórfica, como uma rocha isoquímica, ela é para fim didático. Então, para fim didático, tu pode estar dizendo isso, mas assim, na visão real, tu tem que prestar atenção em algumas coisas, porque, como o Thiago falou, tem a presença de fases fluidas, e aí tem um nome específico para isso. Também tem uma limitação na composição química, ela pode variar de uma forma limitada, como o Tauan falou, de forma não tão expressiva, mas ela tem uma pequena mudança. Então, para fim didático, a gente fala isso, mas chega a não ser correto, mas se tu tiver só numa geologia geral, é ok tu falar isso. Também até a questão dos processos que ocorrem com a rocha, né? Essas reações químicas que ocorrem na rocha quando muda a temperatura e pressão acontecem, porque vai atingir o que compõe a rocha, que são os minerais. A gente tem basicamente duas alterações, né? Que é ou cristalização ou recristalização. Ou seja, a gente pode cristalizar novos minerais ou a gente pode só aumentar esses minerais de quantidade. Agora a gente vai para os tipos de metamorfismo que ocorre na Terra. O primeiro deles que eu queria falar é o metamorfismo dinâmico, é aquele metamorfismo que ocorre em zonas de falha. A gente não chegou a falar ainda sobre falhas, mas, assim, falando uma definição rápida, falhas é o deslocamento de blocos rochosos. Basicamente é isso. Essas zonas de falha vai ter a formação de rochas metamórficas. Eu gostaria de explicar rapidamente aqui, né, que na crosta terrestre, a porção superior dela, a crosta, ela se comporta de uma maneira mais quebradiça. À medida que você vai aumentando a profundidade, aumentando a pressão e temperatura, e com isso a rocha ela deixa de ser quebradiça e ela se torna mais maleável. E quando a falha tem essa interação, né, dessas rochas, diferentes profundidades com a falha, isso vai gerar determinados tipos de rocha. Por exemplo, em regiões superficiais, em zonas de falha, vai ter a formação dos cataclasitos, que são rochas assim que, se você for olhar, a rocha ela está triturada por causa da intensa deformação que essa rocha sofreu. Ela acabou sendo esmigalhada e daí formou aquela rocha. Agora, quando você chega nas porções mais profundas, aí a rocha vai ser bem diferente. No caso, vai ser os milonitos. E elas também vão ter um comportamento quebradiço, só que diferente do cataclasito, esses minerais eles vão ser mais, digamos, moles, e com isso você consegue estender o mineral, você consegue alongar ele. Então, se você for procurar assim, a foto de milonito, você vai ver como ela apresenta foliações também. Foliação aqui, no caso, é a orientação desses minerais, uma estrutura mais em folha, como é o caso da moscovita, da biotita, ou também de minerais prismáticos, como o anfibólio. Uma coisa importante também que em zonas mais profundas pode ocorrer a recristalização, coisa que na parte cataclasitos não ocorre. Uma coisa comum também dessas duas zonas, que pode haver interferência de fluidos. Então, volta aquela coisa, né, que pode haver trocas de elementos. Então, seria uma outra reação metamórfica também. E o outro tipo de metamorfismo é o regional. Um metamorfismo assim, que eu acho que é um dos mais importantes, porque forma uma grande variedade de rochas metamórficas que estão presentes na crosta.
ela também está associada à formação de montanhas e tal, né? Esse metamorfismo regional, como pelo próprio nome fala, é um metamorfismo que ocorre em uma grande escala no continente, quando há colisão de placas. E as rochas que se formam nesse tipo de ambiente são as ardósias, o filito, xisto, gnais, anfibolito, granulito, migmatito. Você vê que é uma grande variedade de rocha. Vou explicar melhor mais tarde sobre cada uma delas, assim. Eu acho que seria legal a gente, pensando na montanha, os minerais de mais baixo grau metamórfico, eles se encontram na superfície, mais perto da superfície das montanhas. No caso da ardósia, do filito. E à medida que você vai se aprofundando nessa montanha, aí você vai encontrar xistos, gnais, que são mais alto grau metamórfico. Na base dessa crosta você encontra o migmatito, então o granulitos também. Seria bem legal a gente olhar as rochas nesse sentido. Só voltando um pouco naquela questão do metamorfismo regional que o Tom falou, dessa formação das montanhas. Por exemplo, o Himalaia é composto de rochas metamórficas, né? Também. Também tem outro tipo de metamorfismo, que é o metamorfismo de contato. E assim, ele pode ocorrer basicamente quando o material rochoso, ígneo, intrusivo, invade a crosta. E quando eu digo invade, esse material intrusivo, ele fica exalando calor e ele vai influenciando radialmente as rochas adjacentes. Então, esse metamorfismo, ele basicamente é controlado pela temperatura e vai depender muito da rocha encaixante e do corpo intrusivo, vai depender da composição da rocha encaixante e do corpo intrusivo. E assim, uma rocha característica desse contato, desse material rochoso ígneo que está invadindo a crosta, é aquela rocha que eu citei no início, que no caso seriam os meus amigos, que é o cornubianito. Ele é uma rocha metamórfica com um aspecto em chifre. Caso vocês não estejam entendendo o que eu quero dizer, porque assim, falar de textura e aspecto é muito difícil, então qualquer coisa vocês podem estar pesquisando cornubianito no Google, porque pode até ajudar vocês a visualizarem melhor. Luísa, então, oi. Essa rocha, ela tem mesmo esse formato de chifre? Ela tem um aspecto. É porque ele vai resfriando, né, nas bordas, assim, do Pluto, do Dito. Porque ela é formada no limite desse magma com a rocha que está ao redor dela. Ela meio que queima a rocha que está ao redor, sabe? Exatamente isso. É tipo como se ele tivesse... vai ser um metamorfismo por, tipo, calor, sabe? O calor vai fazer isso. Ele não vai... porque se fundir, né, o material encaixante não é mais metamórfico. Enfim, ele tem o cornubianito, ele tem esse aspecto em chifre e ele é uma rocha de textura fina e ele não tem orientação preferencial como outros tipos de rochas metamórficas. Também outro exemplo, né, desse metamorfismo de contato é o taquitito, que só pelo nome, né, a nomenclatura dele já induz uma interpretação genética de contato, de uma rocha metamorfizada de contato. E também, a gente não pode deixar de tentar explicar a piada do Tauan, existem rochas que sofreram metamorfismo por impacto de meteoros. E aí, ela tem uma característica mineralógica de minerais formados em alta temperatura, como, por exemplo, a coesita que o Tauan lançou aí para possível crush. Vocês sabiam, inclusive, que a coesita ela foi descoberta em testes subterrâneos de armas nucleares. Eles perceberam que a pressão que era obtida, né, pela explosão, ela conseguia formar esses minerais, né, de impacto, que no caso é a coesita. Daí veio até um geólogo chamado Eugene Shoemaker. Ele provou que esse mesmo quartzo que era formado, ele também se forma em
em crateras que foram originadas pelo impacto Né? de meteoro, né? Caraca. Assim, vale a pena lembrar também que o metamorfismo de impacto é o único que não depende da Terra, assim. A Terra não produz Sim. Condições suficientes para se formar esse tipo de mineral. Se você vê uma coisita, por exemplo, então já começa a pensar, caraca, então aqui já teve meteorito envolvido na história. Então, depois desses tipos, todos esses tipos de metamorfismo que a gente viu que podem ocorrer, a gente volta num ponto que eu disse lá da questão de intensidade, de pressão alta, média ou baixa, porque a gente tem uma coisa muito importante nas rochas metamórficas que são os minerais índices. Se a gente voltar no primeiro episódio, quando a gente fala da série de Bauer, que eu acho que eu acho não, é a base para se entender todos os tipos de rocha, né? Quando eu estava lendo, me lembrou muito a série de Bauer o tempo todo, né? Eu acho que os meninos também sentiram isso. Mas nas rochas metamórficas, a gente tem uma questão que são os minerais índices. Ah, durante esse processo de metamorfismo, né, a gente tem a formação de minerais, diversos tipos de minerais, dependendo, claro, do protólito, mas a gente tem também minerais que se formam em intervalos de pressão e temperatura muito curtos, que são os minerais índices. Por exemplo, na questão do metamorfismo progressivo das rochas pelíticas, a gente tem um aumento crescente de temperatura e pressão, e aí vão surgindo os minerais nessa ordem crescente. Clorita, biotita, granada, a estaurolita, cianita e a silimanita. Esses minerais, eles crescem, eles vão de forma crescente, ou seja, se forma primeiro um e depois vai formando o outro. E esses minerais índices são muito importantes para a gente identificar, por exemplo, a intensidade do metamorfismo. Que se a gente tem minerais que são formados em altas temperaturas, em graus metamórficos mais elevados, por exemplo, silimanita, a gente sabe, pô, aquela rocha ali, se tiver silimanita, ela é uma rocha que é de grau metamórfico elevado. Da mesma forma com a clorita, que é mineral de baixo grau metamórfico. Então, os minerais índices ajudam a gente a entender a intensidade do metamorfismo que atua na rocha. Eu gostaria de falar aqui por uma evolução assim, de rochas metamórficas a partir de uma rocha sedimentar, o lamito que no caso é rocha rica em argila e silt. Quando você aumenta a temperatura e a pressão, um pouco assim, desse lamito, ele vai se transformar em uma ardose. É uma rocha assim, ela é dura, mas ela quando ela quebra em planos paralelos. Acho que é interessante isso dela. Se você pode pesquisar na internet as imagens dela. E Cara, o mais legal é que a ardósia, por exemplo, ela é utilizada em pisos, né? Tipo de garagem, essas coisas assim, pisos mais. Sim, eu acho muito bonito. Então, tipo, ela tem uma utilidade. Sim, muito bonita. Ela é meio esverdeada e tal. Daí, com o aumento da pressão e temperatura, essa ardósia se transforma num filito. E aí, no filito, ela tem uma coloração mais esverdeada. Isso é por causa da clorita, que é o mineral de baixo grau metamórfico, que dá essa cor meio esverdeada para ela. Também é visível na ardósia, como a Luísa falou, né? A partir do filito, os cristais eles começam a ser mais visíveis. Por exemplo, a muscovita no filito, você consegue ver alguns pontinhos que contêm muscovita. Tanto que é isso que dá um brilho meio sedoso para essa rocha. E aí, com mais um aumento da intensidade, né, de metamorfismo, esse filito se transforma num xisto. Aí, os cristais de muscovita, eles são bem visíveis.
bem notório, tanto de muscovita quanto biotita. E a partir daqui já você consegue ver uma orientação bem clara dos minerais, uma foliação definida. E aí você vai aumentando mais ainda a pressão e temperatura e esse xisto se transforma num gneiss. E esse gneiss, né, ele vai ter faixas brancas, que são os minerais félsicos, né, que é quartzo, feldspato, e uma faixa coloração preta, que são os minerais máficos, né, que no caso biotita, anfibólio e tal. Uma observação legal aqui é que o gneiss pode ser derivado tanto de uma rocha sedimentar, como eu estou falando agora, quanto de uma rocha ígnea, um granito, por exemplo. Se você aumenta a temperatura e pressão do granito, você vai chegar no gneiss. Você pode estar se perguntando, mas como é que a gente sabe se se o gneiss veio de uma rocha sedimentar ou de uma rocha ígnea? Uma das formas que a gente utiliza para saber é a questão mineralógica. Os minerais presentes eles podem nos dar dicas, né, sobre essa origem. E com o aumento ainda mais da pressão e temperatura, você chega nos migmatitos. O migmatito, ele é uma rocha doida. Ele é como se fosse um gneiss, só que a parte félsica dele foi fundida, se cristalizou. Ok, ele tem uma parte que foi fundida e cristalizada, mas aí no início a gente falou que não há fusão, né, no metamorfismo. Então, gente, a geologia ela é um pouco zoeira. A Terra, assim, ela nunca, ela não gosta de seguir o que a gente fala. Ela é meio rebelde. E o Megmatita é um exemplo disso, porque ele tem uma parte que é metamórfica, uma parte que é ígnea. Tanto que migma é justamente de mistura. Então, ela tá meio que nesse limiar entre a rocha metamórfica e quase foi fundida. E uma observação: o migmatita é formado em condições que tenha água. Então, você não tem água nesse ambiente, você já não forma mais o migmatito, é formado o granulito, uma outra rocha metamórfica. Então, é bem legal ver essa sequência, porque a rocha metamórfica ela não se forma só de rocha sedimentar ou rocha ígnea, ela pode vir de uma uma outra rocha metamórfica, isso que é interessante também. Também é que essas rochas metamórficas, elas podem nos dar indícios sobre como que era o ambiente em profundidade, como é que era, às vezes com estudos mais integrados, com rochas que são encontradas em outros países, você consegue fazer uma paleogeografia dos continentes. Então, acho que isso é uma coisa bem legal de se pensar. Pega um migmatito, cara, aí tu pensa, meu Deus, eu tô pegando numa rocha, tava uma profundidade muito grande, ela tá aqui na minha mão, velho. Olha que coisa doida. Então, era a base de uma montanha e agora tá na minha mão. Eu acho isso muito legal, as rochas metamórficas. Como o Thiago falou, né? O nosso planeta, ele é vivo, ele é dinâmico. Então, eu acho que essa é a melhor parte de ser estudante de geologia. Isso deixa a gente bastante feliz e, sei lá, da gente imaginar várias coisas. Eu acho que se tem uma coisa que define muito bem o estudante de geologia é que a gente, além de ter sensibilidade quando está observando as coisas, a gente também tem uma imaginação muito fértil. E fértil no sentido de sempre ter mais e mais e mais coisas, né? Uma atrás da outra. E isso é muito legal. Esse negócio de ter imaginação fértil é a gente olhar para determinado afloramento e analisar ele como um todo. Não só o que tá ali, mas tipo, tudo que se passou para chegar até ali. Na geologia, a gente tem o James Hutt, que é o considerado o pai da geologia, falando da questão que o presente é a chave do passado. Então, a gente olhar a rocha como ela está agora, o presente da rocha, é a chave para a gente entender tudo o que se passou para aquela rocha se formar. E como a gente está fechando esse ciclo falando das rochas, né? Isso é a chave para a gente entender não só as rochas, mas tudo que permeia a geologia. Tudo que a gente está vendo hoje
nos permite analisar o passado, analisar a gênese, como aquilo ali chegou até determinado local. E isso é muito legal da geologia. Agora, antes de terminar mesmo, assim, eu queria só falar que para as pessoas que já fazem o curso de geologia, continuem, porque a gente sabe que não é um curso fácil, é um curso que às vezes é extremamente desgastante, difícil, mas é algo muito bacana. Como o Tawan falou uma vez pra gente, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça de muitos bilhões de anos, né? 4,5 bilhões de pecinhas pra gente montar. É isso, pessoal. Vamos aqui nos despedindo. E agora, pra gente se despedir, a gente vai cantar uma música que tem muito a ver com questão de metamorfismo. Um cantor antigo aqui do nosso país chamado Raul Seixas já dizia: eu prefiro ser esse Ignite ambulante. Eu prefiro ser esse Migmatito ambulante. Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa. Os meus amigos, eles são assim.